Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a crise da razão em Schopenhauer e Freud. Vamos lá então? Senhoras e senhores, professor, por que crise da razão? Por que pequenos? É o seguinte, ó. Lembra que na última aula nós falamos um pouquinho sobre idealismo, e o idealismo, ele, de alguma forma, bota em questão a valorização da razão e um projeto a ser seguido. Então, o que Hegel vai colocar? Fala, pô, aqui você tem um negócio para evoluir, tal, chegar no espírito absoluto, aquela proposta de nação alemã que ele faz, que agora vai ser extremamente criticado. Não só a proposta enquanto nação, que é o que o Schopenhauer vai se dedicar a fazer, mas a questão dessa racionalidade. Então, como assim tem uma evolução linear? Como assim? Não tem. Dirá Schopenhauer. Né? Dirá essa galera da crise da razão. Não vai. A razão entre crise, senhoras e senhores. Por que há uma certa... Vamos fazer um remember aqui. Ó. Há um depósito de uma confiança enorme no período do grande racionalismo clássico, século XVII, século XVIII. As pessoas botam, muita confiança na razão em si. E aí o empirismo do Locke já começa a botar em questão essa desconfiança. E o Hume é o cara que vai falar assim, não. O que o Hume vai fazer? Não dá, porque a gente é guiado pelo hábito, qualquer coisa volta na aula de Hume, porque não sei se você percebeu, agora eu estou começando a citar um monte de filósofo como se você já tivesse conhecido os anteriores. E aí, cara, o Kant vai lá e dá uma batida na metafísica. A metafísica que para Kant ela é secundária na filosofia. Não é que Kant matou a metafísica, mas que ele fala, minha filosofia não é uma filosofia do transcendente. Minha filosofia não é uma filosofia da transcendência, é uma filosofia do transcendente. Pensar é diferente de conhecer. Então o Kant, de alguma forma, ajuda para fragilizar a metafísica e o empirismo ajuda para fragilizar a racionalidade. Aparece então o que a gente chama de mestres da suspeita. Quem são os mestres da suspeita, professor? Marx, Freud e Nietzsche. Ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Freud. Marx nós não vamos ver no nosso curso de filosofia, por quê? Porque já tem a aula lá no curso de sociologia. Então, professor, você vai falar de Marx? Não, é só entrar na aula de sociologia e aí você já está contemplado com um dos mestres da suspeita. Nós precisamos ver Freud e nós precisamos ver Nietzsche. Mas as bases teóricas que o Freud vai desenvolver foram intuídas pelo Schopenhauer. Então tem muito de Schopenhauer em Freud. Senhor, quem foi Schopenhauer? Um cosplayer do Wolverine? Não. Pessoas, o Schopenhauer, filósofo alemão, pessimista ao extremo, conhecido bastante pelo seu pessimismo, e ele é um dos autores precursores, por que não, do romantismo alemão. Senhor, como pode alguém ser romântico e pessimista? Cara, tem tudo a ver. Porque o romantismo, vamos pegar aquela coisa, não é da época, né? Mas vamos pegar aquela coisa Romeu e Julieta, que a gente combina de matar para poder fugir, de repente não consegue, a gente morre de verdade. Sabe aquela coisa de o tempo passou e eu sofri calado? Não deu para tirar ela do pensamento, eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. Ah, meu Deus do céu, que dor no coração. A sofrência é isso. Eu amo e não sou correspondido? Cara, então o romantismo não é otimista, o romantismo é muito pessimista. E aí, professor? E aí que o mundo, para Schopenhauer, vai ser discutido à luz do Kant. O que o Kant vai dizer? O Kant vai dizer, lembra lá aquela coisa de pensar e conhecer, e o Schopenhauer é interessante porque ele parte da seguinte premissa. O númeno que o Schopenhauer, que o Kant fala, para Schopenhauer pode ser analisado, com devidas ressalvas. Primeira coisa que tem que ser considerado na filosofia do Schopenhauer, o mundo é uma representação. Tem um livro dele que chama O Mundo é uma Representação. Então, pessoas, o mundo não é mais do que uma representação. Frase do Schopenhauer. Eu não conheço os olhos que vêm... Desculpa, eu não conheço o sol nem a terra. Eu posso conhecer os olhos que vêm o sol e a mão que toca a terra. Senhor, isso quer dizer o quê? Vamos discutir sobre alguma coisa? Falando, o que vocês acham desse relógio? Ah, professor, esse relógio, ele é bonito, ele não é, tal. Senhoras e senhores, a questão não é o relógio, tem nada a ver com o relógio. A questão, quando você fala do relógio, várias pessoas falando do mesmo relógio, nós vamos ter várias opiniões. Então, pera lá, nós estamos falando do relógio, o relato dessas pessoas falam mais do relógio ou mais delas mesmas?
É incrível como alguém pode olhar para um dia, para uma situação, para uma questão, e aí elas falam assim, nossa, o copo, sabe aquela coisa de ver o copo meio vazio ou meio cheio? O copo tem a mesma quantidade de água, mas algumas pessoas vão dizer que ela está meio cheia, outras vão dizer que ela está meio vazia. Na fala dessas pessoas, a gente descobre sobre o copo ou sobre elas mesmas? Sobre elas mesmas. Toda vez que você fala de alguma coisa, pequenos, você revela mais de você em você. Você revela mais de você. Ok? Então isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer, senhoras e senhores, que o mundo é uma representação. Conhecer a representação, não dá para conhecer o mundo. Mas a representação me revela você. Sabe quando você fala com ódio da escola? Isso fala sobre de você, não sobre da escola. Sabe quando você fala com ódio da esquerda? Isso fala de você, não da esquerda. Sabe quando você fala com ódio da direita? Isso fala de você e não da direita. Diria Schopenhauer. Então, isso é muito Freud. Isso é muito Freud. Você vai ver daqui a pouquinho como que é. Então, professor, mas pera lá. Então quer dizer que quando eu falo de um objeto, não é o objeto que está sendo dito? Não. Falar de objeto é literalmente falar de você, e não do objeto em si, e não do objeto em questão. Mas aí que está a grande questão, né, senhoras e senhores? Por que a gente muda tanto, então, para falar de uma coisa? Por que o meu estado de espírito... Não é que é um estado de espírito, né? A vida ela é vontade de viver. Ou seja, existe um desejo, existe um ímpeto em nós que faz a gente se mover. Ok? Então, o que é vontade? Lembra que o Kant diferencia vontade de desejo? Desejo é aquilo que se aparece com necessidade de satisfação. Vontade é quando a razão fala, vou fazer ou não vou fazer. Ok? Mas o que é que o Kant vai dizer? Desculpa, o que é que o Schopenhauer vai dizer? Schopenhauer vai dizer assim, não, pera lá um pouquinho. Schopenhauer vai dizer o seguinte, ó. Se eu tenho essa vontade, desejo, tudo é uma coisa só. Se eu tenho essa vontade, então as coisas que eu falo, elas estão diretamente ligadas com os meus desejos, com a minha vontade. Não existe razão que guie um argumento. As pessoas criam argumentos para justificar os seus desejos. Você não comprou nada porque racionalmente chegou à conclusão de que não, você comprou porque você queria. E aí criou argumentos para legitimar essa sua compra. E isso é com namorado ou namoradas. Isso é com um curso que você escolhe. Não me venha com argumentos. Não tem... A razão, dirá Schopenhauer, isso cai muito no honesto. A razão nunca convenceu ninguém de tomar uma decisão coerente. Foram sempre os seus desejos. E para justificá-los, obviamente, você usou argumentos racionais. Que vieram depois. Que vieram com certeza depois dos seus desejos. Tá claro isso, pessoas? Ao amor, com todo respeito, tá? Amor, para Schopenhauer, é desejo de sexo. O que seria o namoro, se não a canalização sexual socialmente aceita? Sem casar, obviamente. Então, o Schopenhauer fala, cara, seus desejos é que formam aquilo que você vai ver, ou como você vê. E aí o Schopenhauer chega a uma constatação. Por quê? Então quer dizer que quanto mais eu cumpro meus desejos, mais talvez então eu fique feliz, professor? Não. A vida é um pêndulo para Schopenhauer. Por que, professor, é um pêndulo? Porque ora estou entre o desgosto, por não ter aquilo que quero, e ora estou entre o tédio, por ter aquilo que quero já. Sabe aquela coisa? Comprei um celular, nossa, mas já saiu outro. Nossa, eu queria isso, nossa, mas agora eu já tenho. É isso. Tentar satisfazer os desejos é dar esmola para mendigo. Ele vai gastar esse dinheiro e amanhã ele vai ter fome de novo. Então, na filosofia do Schopenhauer, como é que a gente muda isso? Não muda. Como é que a gente resolve a situação da realidade da vida humana? Não muda. Não tem solução. Tem como a gente amenizar um pouco. E aí o Schopenhauer faz duas propostas. O ascetismo e aí o êxtase estético. O que é o asceticismo? O ascetismo, professor? O ascetismo, pessoas, é dominar os próprios desejos. Aí o Schopenhauer se aproxima demais, sabe, de uma pegada bem budista. Controle seus desejos, você vai ser mais feliz. Porque o desejo, alimentar o desejo, ele só vai virar um monstro.
Agora, o êxtase estético é tão bonito porque ele fala assim, o único espaço que a gente consome, mas a gente não alimenta esse monstro dos desejos, é a arte. Por quê? Porque a arte, pequenos, eu quero chocolate, beleza. Você percebeu que para satisfazer meu desejo de chocolate, eu preciso eliminar o chocolate. Para satisfazer meu desejo sexual, eu preciso desvirginar alguém. Então, de alguma forma, a gente destrói quando ama. A gente destrói quando deseja. Mas a arte não pode ser destruída pelo desejo. Eu assisto um filme e, ao assistir o filme, eu não elimino o filme. A peça de teatro, o quadro, o meme, a música, um vídeo. Então a arte para Schopenhauer talvez seja um dos poucos espaços que existem para poder fazer uma válvula de escape. Resolve? Não. Porque você vai ver obras de arte, vai ouvir músicas, vai ver filmes e vai deixar de ser um pouco sensibilizado por isso. Mas o pôr do sol, ele não se destrói porque você o admira. Então tá aqui talvez uma forma de controlar todos esses desejos. Desejos esses que o Schopenhauer, que o Freud vai chamar de libido. Professor, o que é a libido? Pequenos, para Freud, Freud é o pai da psicanálise. Freud é o cara que vai falar assim, cara, existe uma força vital. Força vital é essa que o Spinoza chamou de conatos, o Schopenhauer chamou de vontade, o Freud vai chamar de libido. E o Nietzsche, na nossa próxima aula, vai chamar de vontade de potência. Nós vamos ver isso. E o que o Freud vai dizer? O Freud vai dizer o seguinte, cara, todo mundo tem uma libido. E libido, quando fala libido, você já pensa em sexo. E de fato, libido é sexo, mas não só. Tanto é que você usa expressões com conotação sexual para poder expressar a vontade que você tem de fazer as coisas. Então, por exemplo, você fala assim, nossa, eu vou fazer essa lista de exercícios de filosofia, dá até tesão. Você usa expressões de conotação sexual. Nossa, bate o pau na mesa, bate o clitóris na mesa. Todas essas expressões, elas são expressões com fins sexuais. E o Freud fala assim, é isso aí mesmo. Freud fala assim, o segredo talvez da pulsão da vida é o pipi, é a casinha. Então essas pulsões, a libido, ela explica muito nosso comportamento. E quando a gente reprime demais nosso comportamento? E isso chamou a atenção do Freud na época dele. O Freud é um médico que, na passagem do século XVIII, XIX para o século XX, ele estuda muitos casos de histeria. Tem a série na Netflix Freud, tirando todo o barato cinematográfico, a série é muito boa. E ela faz essas provocações. Então assista essa aula e depois vai assistir essa série. O que é que Freud vai falar então? Histeria, pessoas, é a repressão. Histeria é a repressão que as pessoas têm. Do século XIX foi um século de repressões para Freud. Então, não só do patriarcado, do machismo, né? Mas de uma sociedade que foi completamente reprimida até pela própria ciência, em modo de ser, e até pela própria racionalidade. Então, a repressão, o que é a histeria chegar para Freud? O cara chegava lá cego, mas o aparelho ocular dele era perfeito. Surdo, mudo, manco, mas biologicamente ele estava bem. Era uma pressão psicológica que fazia o cara ter esses problemas físicos. A hipnose tentou resolver isso por algum momento, mas o Freud não viu muito sucesso. E ele desenvolveu a psicanálise. O que é a psicanálise, professor? É a análise da psique. E aí essas pulsões, quando reprimidas, elas têm problema. Por quê? E aí o Freud faz a tríade, talvez, da psique humana. Ide, ego e superego. Professor, o que é ide? Ide é os meus desejos, meu inconsciente e meus desejos. O superego é minha moral, a racionalidade. Então, não sei se você percebeu, você tem um diabinho e um anjinho. Sabe essa analogia? O diabinho e o anjinho dentro de você. E o ego vai sendo formado no embate desses dois aqui. Porque a criança quer mamar, mas ela aprende moralidades, né? Então ela fica entre o que eu devo e não fazer. Entre anjinho e diabinho. Para ser bem reducionista, tá, pessoas? É um pouco mais complexo que isso, mas é só para você entender. E aí, professor? Quando você reprime demais um, você cria um monstro. E quando você reprime demais o outro, você cria um monstro. Ou nós vamos ignorar o fundamentalismo religioso que talvez tenha reprimido demais os desejos.
Ou nós vamos criar alguém antissocial ao extremo, porque está reprimindo o seu superego e querendo liberar ao todo os seus desejos. Parte de você não conhece, dirá Freud. É inconsciente. Quantos por cento, professor? Algo em torno de 90%. 90% de você não conhece. E aí, professor? O Freud encontra na libido os seus problemas de insegurança. De alguma forma, pessoas, como é que começou essa insegurança? Como é que começou todos esses seus problemas? Na infância. Naquilo que o Freud vai chamar complexo de Édipo. O que é o Édipo, professor? O mito do Édipo fala assim, né? Édipo é o cara que chega no oráculo, o oráculo fala para ele, olha, você vai matar os seus pais para ficar com a sua mãe. Você vai matar o seu pai para ficar com a sua mãe. Você vai se apaixonar pela sua mãe e vai matar o seu pai para ficar com ela. Ele, com medo disso acontecer, ele foge da vila onde ele morava, porque ele amava muito seus pais. O que é que o oráculo não disse? Não disse que aqueles pais que ele morava eram adotados. E ao sair da onde ele morava, ele encontrou sua verdadeira mãe. Se apaixonou. E matou seu pai, seu verdadeiro pai, para ficar com a sua mãe. O que é o complexo de Édipo na filosofia psicanalítica, professor? Lá com 7 anos de idade, a menina se apaixona pelo papai, desculpa. E o menino se apaixona pela mamãe. E o que acontece aqui, professor? Acontece que nessa paixão é normal, é a primeira manifestação sexual da criança. E ela precisa ser castrada. O que é a castração? A castração é a mamãe falar para a menina, não, o papai é namorado da mamãe. E o papai falar para o menino, não, a mamãe é namorada do papai. E aqui a gente reorganiza talvez a moral e os desejos. Uma etapa que não tenha passado por essa, não vou falar normalidade, mas por esse processo de castração, vai depender daqui toda a sua confiança, sua desconfiança. Ou seja, de alguma forma, sua confiança e sua desconfiança. A forma como você é hoje dialoga demais com a sua genitália. E aí o Freud chega a essa questão, aí que tá, e tudo depois vai ser manifestado com essas questões. Nós somos narcisistas, né? Nós somos narcísicos, né? E a maioria dos nossos desarranjos existenciais são motivados pela carência do eu. No fim das contas, sabe o que a gente quer? Ser amado. Sabe que filme dá pra você assistir também depois da série? Alvin e os Esquilos. Muito bem. Cara, o Alvin e os Esquilos, ele fala muito disso, né? Quem que é o Alvin? O Alvin é o ID. O Alvin, cara, é o desejo... Você lembra quando no filme 3, eles vão ficar perdidos na ilha, e aí eles falam, deixa, o David vem atrás de nós. E aí vamos explorar a ilha e papapá. E o Simon é o superego. O Simon tá ali falando, gente, vamos fazer uma cabana, vamos fazer fogo, vamos procurar comida. E o Alvin tá querendo. O Simon é picado por uma aranha. E aí ele não vira Simon. Ele se transforma em Simon El Esquilo. E aí, cara, é o que eu chamo de monopólio da loucura. O Simon passa a ser o desejo louco. Automaticamente, o que é que Alvin faz? Assume o posto de responsabilidade e vai buscar madeira para construir casinha e comida. Sr. E o Theodore? O Theodore, querido, é aquela figura que quer ser amada, que quer ter atenção. No final das contas, sabe o que a gente quer? Ser olhado, ser cuidado. A gente quer que alguém nos ouça. A gente só quer que alguém fale para nós e fale assim, putz, que legal. Sabe quando a criança faz um desenho e sai correndo pro pai? E ela quer que o pai fale assim, nossa! No fim das contas, a gente é sempre isso. A gente é isso. É óbvio que a gente precisa viver socialmente. E uma coisa sai daqui e vai para lá, a gente não consegue curar tudo nós, né? Curar. A gente não consegue lidar com todas as nossas questões existenciais. Então, uma das propostas é a sublimação. O que é sublimação? Vamos canalizar essa libido para uma atividade socialmente aceita. Sou raivoso, professor, demais. Sou agressivo demais. Vai fazer karatê, judô. Senhor, sou depressivo demais. Vai fazer dança de salão. Personal trainer. São atividades sociais... Assim, eu estou sendo bem reducionista, tá, pessoas? São atividades socialmente aceitas que vão tentar canalizar minha libido. E tentar fazer eu lidar com esse problema da gente querer ser amado, né? A rede social faz bastante isso com a gente, né? No final das contas, a gente quer ser visto, lembrado, amado. Esse é o Freud.
Um abraço, até mais.